E é com muito prazer que eu convido agora a doutora Samantha Sá, que vai enriquecer ainda mais nosso evento, trazendo o olhar da psicologia sobre alienação parental. A doutora Samantha é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutora em psicologia, pós-graduada em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid, professora do curso de psicologia da PUC e coordenadora do curso de especialização em avaliação psicológica em diferentes contextos, também da PUC, e professora do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica da Fundação Universitária Mário Martins. Doutora Samantha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra te ter conosco hoje e a palavra é sua. Obrigada, Bettina. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui, assim, assistir a todas as palestras e vejo o quanto a psicologia e o direito são áreas afins, né? E sou amante das duas disciplinas, enfim. Queria agradecer muito, então, o convite da Bettina para estar aqui essa noite, né? E do professor Daniel Starros, que é um amigo de longa data, né? Fico muito feliz e espero poder contribuir um pouco com as reflexões em 15 minutos. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Costumo brincar como professora, a gente tem alguns ranços, né? Então, eu costumo sempre usar de algum material de apoio, enfim. Então, eu vou iniciar falando, contando uma historinha, né? Só para servir de mote para a gente seguir falando sobre alienação parental, sobre o olhar da psico, né? Sobre essas questões, e quero me debruçar um pouquinho também sobre a síndrome da alienação parental, né? Uma vez que penso que ainda há alguma confusão, muitas vezes, e as pessoas falam de maneira indiscriminada entre alienação parental e síndrome da alienação parental. Então, Carlos e Ana separaram-se após 15 anos de casados. Os filhos, Maria e André, de 10 e 7 anos, ficaram sob a guarda materna. Ana, inconformada com a separação, passou a denegrir, desmoralizar e ofender Carlos. Aos filhos afirmava: o pai de vocês nos abandonou, tem outra família. Não quer saber de vocês. Os filhos, já fragilizados com a separação, passam a não querer ver o pai, restando enfraquecido o vínculo parental. E eu diria que enfraquecido num primeiro momento, porque em grande parte das vezes esse vínculo acaba por romper-se, né, completamente. Agora, no caso da Ana, aqui nós temos a grande questão da conjugalidade versus a parentalidade, né, uma vez que quando há ou se instala, né, uma crise na relação, em relação a essa com filhos, enfim, né, e essa alienação do outro genitor, isso muitas vezes se dá pelo que chamamos de um luto mal elaborado, né, ou seja, no caso aqui a Ana, né, a mãe, e infelizmente grande parte das vezes dos casos de alienação parental, de fato, são as mães que acabam efetivando esse processo e que não se conformam, né, com essa separação. Importante dizer que o processo de alienação parental muitas vezes inicia enquanto o casal ainda está junto, né, que ainda não se separou, não se divorciou, e esse processo também se dá com a ajuda dos familiares, né, maternos ou do genitor alienador, e que, por vezes, ou muitas vezes, não aliena somente o outro genitor, mas também toda a sua família. Então, depois eu vou falar um pouquinho também dos lutos destas crianças que perdem não só o genitor, mas muitas vezes boa parte da sua família. Então, acredito que é sabido por todos, mas não custa nós relembrarmos, né, que foi nomeada alienação parental pelo Richard Gardner em 1985, por óbvio que isso já acontecia, né, desde de todos os tempos, enfim, né, mas ele definiu, então, a alienação parental como programar uma criança para que ela odeie sem justificativa, e esse é um ponto bastante importante, né, um dos seus genitores, decorrendo daí que a própria criança contribua na trajetória da campanha de desmoralização. Então, ela passa a odiar e a rejeitar o outro genitor. Na verdade, aqui, normalmente, essa criança é utilizada como um objeto pelo genitor alienador e se identifica com ele, e entra também num processo de fidelidade com esse genitor alienador.
temendo muitas vezes, então, perder o amor desse genitor. Trago aqui, né, o documentário A Morte Inventada, que é muito interessante para refletir, discutir, com vários depoimentos interessantes, mas também outros sinônimos utilizados para alienação parental, e eu acho que alguns muito felizes, né? Órfãos de pais vivos, bullying familiar, parentectomia e a questão da implantação de falsas memórias, que é um ponto que eu vou me deter brevemente, mas que acho que não podemos olvidar. A nossa memória, ela é imprecisa por natureza, então todos temos falsas memórias. E a questão do esquecimento, que aí não seria exatamente uma falsa memória, mas esquecer também é saudável para a nossa saúde mental. Então, algumas memórias, de fato, é interessante que elas fiquem guardadas numa caixinha, não que elas sejam, eu costumo brincar com os meus alunos, né, que quando temos uma amnésia ou esquecemos de algo, podemos fazer, e nesses tempos tecnológicos, uma metáfora com o computador, né, em que se deletamos um arquivo, ele não foi completamente deletado porque ele fica ali na lixeira. Então, eu diria que as nossas memórias perdidas, entre aspas, ficam nessa nossa lixeira, né, da nossa mente. E o que são falsas memórias, né? A implantação de falsas memórias na criança, algo que é bastante comum no processo de alienação parental. Essas falsas memórias podem ser externas, via sugestão, que é o que costuma ocorrer aqui, mas também podem ser lembranças de eventos que não ocorreram, e essas falsas memórias surgem, então, de maneira espontânea. Essas falsas memórias podem ser ainda o que chamamos de ilusões da memória. Então, são distorções de uma memória verdadeira. Então, podem ser também núcleos falsos em uma memória de algo que efetivamente ocorreu, mas que acaba sendo armazenado na nossa memória e posteriormente evocado para a consciência com núcleos falsos, ou seja, com pequenos conteúdos ou grandes conteúdos que efetivamente não ocorreram. Quais seriam os motivos, né, comumente descritos pelos genitores ou genitoras alienadoras, né? Então, os desgastes no conflito conjugal. Então, isso significa que o delicado processo de ruptura da convivência familiar pode desestabilizar um dos genitores. Ademais, muitas vezes, esse genitor já tem algum transtorno mental ou dificuldades emocionais, e a separação ou o processo de separação acaba fomentando, né, algo que já não vinha bem nesse aparelho psíquico, vamos dizer assim, do genitor que comete, então, a alienação. A não aceitação da separação, e aqui ocorre, como falei antes, né, os lutos mal elaborados dessa ruptura familiar, podendo, então, desestabilizar o cônjuge, né? Condições financeiras, então, as novas condições econômicas advindas do fim do vínculo conjugal também podem gerar insatisfações, fazendo com que, mais uma vez, esse genitor se utilize dos seus filhos para alienar o outro genitor. E também, talvez, bastante ou mais importante, acho que essa reflexão é muito interessante, que é o receio de compartilhar o amor dos filhos, né? E perder este amor. E aí é algo interessante, porque normalmente são os filhos que temem perder o amor dos pais, ainda mais quando crianças, né? Então, podemos perceber, isso seria tema para outro momento, assim, essas características de personalidade de pessoas que perpetram, né, a alienação parental. Bom, e aí temos a questão que eu falei lá no início, da alienação parental versus a síndrome da alienação parental, né? Então, na alienação parental, a gente pode dizer que ela se refere ao processo de desmoralização, de afastamento empreendido pelo genitor alienador. A questão é que aqui nós vamos ter uma interferência na formação psicológica dessas crianças. Quanto menores forem essas crianças, mais suscetíveis elas estão de
coadunarem com esse alienador no processo de alienação, né? Acabando por repudiar o outro genitor e trazendo prejuízos, como mencionei antes, muitas vezes irreparáveis com o genitor alienado. Mas e a síndrome da alienação parental? Ela decorre deste processo de alienação parental e nós entendemos, na verdade, síndrome é um termo que está caindo em desuso, né? A definição seria um conjunto de sintomas, né? É uma definição feliz, mas síndrome vem muito da questão médica, né? E se a ideia é falarmos de questões psicológicas, a síndrome da alienação parental não é em si um transtorno mental, mas sim é um conjunto de sintomas que esse conjunto vai ocorrer nas crianças que sofreram esse processo, né? Então, diz respeito a todas as consequências emocionais e comportamentais que serão apresentadas por essas crianças que foram vítimas do processo de alienação parental. Podemos pensar nisso como um assédio moral, como abuso parental, né, que pode e muitas vezes causa, então, transtornos mentais ou uma série de outros sintomas e comportamentos que vou mencionar agora. Se nós procurarmos o termo síndrome da alienação parental nos manuais diagnósticos e estatísticos dos transtornos mentais, não estará contemplado lá, né? Nós temos a última edição do DSM, agora na 5ª edição, e muitas pessoas me questionam, mas, né, se é uma síndrome, por que não está lá? Não está no DSM-5, embora na CID-11, que deve ter concluído seu processo de tradução para o Brasil agora no início de 2021, não sei se houve algum problema com tudo isso que estamos vivendo, mas deve ser lançada. Por hora ainda estamos nos valendo da CID-10, né, Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª edição. Nós vamos ter uma sessão e encontraremos, sim, o termo alienação parental, não síndrome, mas alienação parental, e nos valemos, ou podemos nos valer, de problemas de relacionamento entre cuidador e criança, isso na CID-11. Já no DSM-5, no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, nós vamos para um apêndice do DSM, que chama-se outras condições que podem ser foco de atenção clínica. Então, há como se encontrar as consequências, enfim, de todo esse processo nos manuais. Bom, e como consequências, né? Quais são esses sintomas, então, que eu falo da síndrome da alienação parental? Uma das principais e mais importantes é a depressão crônica, né? Isso traz uma série de outros desdobramentos, porque é bastante difícil se perceber uma depressão nas crianças, até porque a depressão infantil normalmente não se manifesta, né? Os seus sintomas não são exatamente os mesmos que nós encontramos em adolescentes e adultos. Muitas vezes a depressão infantil se dá por agitação, agressividade, irritabilidade, então não raro é confundido com outros transtornos mentais. Outra questão da depressão tem a ver com comportamento suicida, né? E nós sabemos que tanto no Brasil quanto no mundo, os índices de comportamento suicida, consequentemente da depressão infantil, que é o transtorno que mais está associado aos casos de comportamento suicida, tem aumentado de uma maneira assustadora entre crianças e adolescentes, né? Principalmente entre jovens ali de 15 a 20 e poucos anos. Então, é mais uma questão, né, que vem contribuindo para os casos de depressão e comportamento suicida. Outros sintomas aparecem na incapacidade de adaptação, seja ao processo de separação, seja a entrada na escola, ou seja, quaisquer outras situações que essa criança tenha que
vivenciar situações novas e que traz para ela grandes dificuldades de adaptação. Também transtornos relacionados à sua própria identidade, né? Sabemos que a identidade costuma estar mais formada, organizada no final da adolescência, mas quanto mais precoces os traumas sofridos por uma criança, maiores as consequências, né, no que diz respeito à organização dessa personalidade no futuro. E aí outros sintomas, tais como comportamento hostil, agressivo, agitado, como mencionei agora há pouquinho. Além disso, o abuso de álcool e outras drogas, né? Então, podemos ter associado aí, ouvindo comórbido, também a dependência química. Ainda, né, o que pode ocorrer com essas crianças? Sentimentos incontroláveis de culpa, um dia dar-se conta do que aconteceu, e me lembro de um dos depoimentos que aparecem nesse documentário A Morte Inventada, de uma menina que diz que passou a infância e a adolescência repudiando o pai, né, e isso consequência desse processo perpetrado pela mãe, e quando ela se deu conta do que tinha acontecido, ela já tinha perdido completamente o vínculo paterno e acabou por perder o vínculo com essa mãe também, porque ela sentiu um ódio muito grande por tudo que ela viveu, né, ao longo desde a infância, e só na adultez é que, de fato, ela conseguiu dar-se conta do que tinha acontecido. Muitas vezes, como aconteceu no caso dessa menina, né, constatar ter sido cúmplice da grande injustiça com o genitor alienado. Por outro lado, ter vivido uma mentira. E nos casos mais graves da alienação parental, nós temos as falsas denúncias de abuso sexual, onde o primeiro passo, normalmente, é afastar o genitor que está sendo, né, que há dúvida se ele cometeu ou não algum tipo de violência ou abuso. E dar-se conta, então, de como são, na verdade, os seus genitores, né? Mãe e pai, enfim, e grande parte das vezes podendo perder o vínculo com ambos. Então, para não me delongar, né, penso em algumas intervenções importantes e, como qualquer dificuldade na vida de qualquer indivíduo, uma intervenção precoce sempre é, né, o que nos traz uma possível melhor evolução na situação. Então, quanto antes for possível perceber o que está acontecendo, né, e poder ocorrer uma mediação de um profissional da área da saúde mental, não somente com a criança, mas muitas vezes com esses genitores, e não somente com o genitor alienador, mas com o alienado também, né, podendo-se assim avaliar se esses genitores representam um perigo para essas crianças ou não. Isso nos auxilia a evitar uma revitimização dos filhos e também um tratamento adequado para que se possa evitar a repetição da situação. Então, não raro, pessoas que acabam alienando foram alienadas, né, ou sofreram o processo de alienação. Então, assim, pode também ser um dos sintomas da síndrome da alienação parental, essa repetição no futuro do que ocorreu consigo quando era criança. Acho que não sei bem como é que eu estou no meu tempo, né, mas acho que eu brinco, 15 minutos é um drops, eu acho que fica um gostinho de quero mais para todas as palestras, né, fiquei pensando muitas coisas e me coloco à disposição, então, através dos meus e-mails, né, o Instagram, enfim, para qualquer dúvida, se o pessoal quiser alguma dica de leitura também, e agradeço também por ver aqui alunos e ex-alunos, tanto do direito quanto da psico. Então, muito obrigada mais uma vez a Betina e o Daniel pela oportunidade de estar aqui com vocês.